Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema de vídeo de hoje vai ser a Vila de Nazaré, onde Maria nasceu e Jesus viveu a sua infância. Antes de mais, eu vou ter que dividir este vídeo em duas partes. A primeira parte é falar desta vila onde Jesus viveu. E a outra parte é falar desta história desta cidade que hoje nós conhecemos e visitamos, de Nazaré, que é, ainda hoje, um dos grandes enigmas do Novo Testamento. A cidade de Nazaré fica mais ou menos ao meio entre aquilo que nós hoje temos, o Lago da Galileia, e a cidade de Haifa, que é hoje o porto mais importante de Israel. Nós estamos a falar mais ou menos de 25 km entre Nazaré e o Lago da Galileia. Quando chegamos, é uma experiência especial, porque nós encontramos uma cidade praticamente árabe a viver no meio de Israel. Mas atenção, não são todos muçulmanos. Cerca de 70% da população é muçulmana, mas 30% são árabes cristãos. Quando chegamos a esta cidade, nós damos-nos conta imediatamente de toda a vivência árabe daquela cidade. Até chegar à Basílica da Anunciação, nós percorremos um espaço comercial, ali toda a minha gente a tentar vender o seu produto. Depois, quando entramos no espaço da Basílica, nós temos um espaço exterior muito engraçado, só com imagens de Nossa Senhora de todo o mundo, como as pessoas em cada cultura e em cada local representam a imagem de Nossa Senhora. E temos algumas de Portugal.
e, digamos, é normalmente um momento muito agradável quando as pessoas chegam. Depois entramos na Basílica, que é um espaço moderno, uma igreja nova, foi inaugurada em 1969 e ela está construída em 2 andares. E nós entramos na parte de baixo, que é onde está o espaço reservado ao local onde o anjo apareceu a Nossa Senhora. E normalmente é um momento muito importante para o grupo e muito forte, porque as pessoas descem aquelas escadas, aproximam-se daquele espaço, é um local onde nós não podemos falar muito alto, praticamente não podemos explicar nada, e as pessoas entram numa espécie de recolhimento e rezam naquele espaço pelo facto de representar o acontecimento em que o anjo anuncia a Maria que ela vai ser Mãe de Deus. Depois subimos ao andar de cima, onde visitamos uma grande basílica lindíssima e onde podemos ver os maiores azulejos que alguns países ofereceram em honra daquele lugar. E temos então aí um azulejo de Portugal sobre Nossa Senhora de Fátima. Está bem? Depois saímos e vamos visitar a igreja de São José, onde, segundo a tradição, era onde o carpinteiro tinha a sua oficina e vivia, digamos, trabalhando, e também provavelmente onde Maria foi viver com ele quando casaram. Quando entramos nesta igreja de São José o Carpinteiro, nós temos umas escadas que nos levam a uma parte inferior da igreja e aí sim nós temos um primeiro contacto como era Nazaré no tempo de Jesus. Ou seja, nós podemos ver cisternas, podemos ver caminhos, hoje não podemos passear por eles, estão fechados, mas podemos apreciar como é que as pessoas viviam naquela época em Nazaré. Depois, entre a igreja de José o Carpinteiro e a Basílica da Anunciação, nós temos um espaço arqueológico que foi descoberto e onde podemos ver como eram construídas as casas de Nazaré naquela época. Na prática, não eram casas como nós conhecemos hoje, eram escavadas na rocha. Agora eu vou falar da história deste espaço. Desde o início, as comunidades cristãs marcaram esta vila de Nazaré e constroem uma pequena igreja com um altar pequenino a representar o momento em que o anjo Gabriel diz a Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Mas até ao ano 313 não acontece nada e quando Santa Helena, a mãe de Constantino, visita a Terra Santa, ela marca o lugar e manda construir uma basílica bizantina. Só que, infelizmente, os persas, em 614, destruíram essa basílica. Vão passar muitos anos até os cruzados chegarem à Terra Santa. E eles pensam logo em construir uma igreja ali naquele espaço. Começam a construir, mas entretanto dá-se a famosa batalha de Aitim contra Saladino e os cruzados perdem. E o resultado disso foram expulsos da Terra Santa. Então a igreja ficou a meio. E é engraçado que aí, quando nós visitamos hoje aquele espaço, nós percebemos nas paredes que a igreja não foi acabada, está bem? Mas depois do Saladino, há ali um momento em que não acontece nada de especial, até que finalmente chegam os franciscanos. Eles no início não podem fazer nada, mas a partir do século XVIII, eles começam a pensar em fazer ali alguma reconstrução do espaço e eles ficam responsáveis por todo aquele espaço que é hoje a Basílica da Anunciação. Depois ainda podemos visitar o famoso Poço de Maria, que é uma igreja ortodoxa. Ou seja, segundo a tradição ortodoxa, a anunciação do anjo Gabriel a Maria não se dá na casa dela, mas sim onde ela ia buscar água. E nós podemos entrar, vemos uma fonte, podemos beber dessa água e ficamos a conhecer um bocadinho a tradição daquele espaço. Agora eu vou-vos falar da realidade desta cidade. Ela é uma cidade completamente árabe, mas atenção, são árabes
israelenses, eles não são palestinianos. Nazaré é hoje a maior cidade árabe no território que pertence a Israel. Quando as Nações Unidas dividem aquele território entre os judeus e a Palestina, na realidade, Nazaré pertencia ao espaço que estava previsto para a Palestina. Mas logo aí começou a Primeira Guerra e em 1948 um comandante, Ben Durkelman, cerca a cidade durante 10 dias. E as ordens que ele tinha dos seus comandantes israelitas era evacuar completamente a cidade. Só que as autoridades locais pediram para ele não fazer isso. E então este Ben Durkelman não vai, obedecer aos seus oficiais e vai, vai receber a cidade. Ela foi entregue pelas autoridades palestinianas sem, um conflito aberto e não vai exigir a evacuação da cidade. E é por esta razão que ainda hoje, quando existe um conflito, uma tensão maior entre os palestinianos e os judeus, normalmente as pessoas dessa cidade não reagem. Digamos que acaba por ser um exemplo de algum pacifismo entre o mundo árabe muçulmano e também as autoridades israelitas. Mas infelizmente, recentemente, houve ali um momento de tensão. O Papa João Paulo II quis visitar a Terra Santa e um dos locais que ele foi a Nazaré. E ele queria celebrar a Eucaristia lá. E então as autoridades tentaram organizar e fazer uma construção de um espaço para que essa celebração acontecesse. Só que decidiram fazer numa praça onde, segundo a tradição, estava enterrado um sobrinho do Saladino. E havia também um projeto de construir uma mesquita nessa mesma praça. E então surgiu ali um momento de tensão. Eu lembro de visitar aquele espaço e chegar a ver cartazes onde estava escrito: os cristãos não são bem-vindos a esta terra. O que aconteceu foi que, numa celebração, uma família judaico-cristã tentou cometer um atentado, uma bomba que explodiu. Felizmente, ninguém morreu, mas a partir daí as autoridades tomaram a decisão: não vai ser construída nenhuma mesquita naquela praça, e acabou um bocadinho com a tensão que estava a acontecer entre árabes cristãos e árabes muçulmanos. Mas agora vem a parte mais complicada deste vídeo, que é falar da história e das evidências desta vila de Nazaré. Hoje, Nazaré, ela vive do turismo e vive, desta história onde Jesus viveu. E por isso ela cresceu e se tornou importante. Mas o problema é que nós não temos nenhuma referência histórica desta cidade, ou desta vila, ou desta aldeia, nem no tempo de Jesus, nem depois do tempo de Jesus. A primeira vez que aparece o nome desta aldeia é depois do século IV, no tempo de Constantino, e que marcam aquele espaço como sendo importante na história de Jesus. Sabemos também que foi um dos locais onde os judeus se refugiaram nas duas grandes revoltas que eles fizeram. A primeira no ano 70, quando a cidade de Jerusalém é destruída, e a segunda, que é na revolta de Massada, em 136, onde os judeus fogem para a cidade que hoje nós conhecemos como Tiberíades, e também esta vila de Nazaré. Existem, registros de que os judeus se esconderam nesta vila. Então, no início do século XX, os arqueólogos decidem fazer escavações naquele espaço e escavam por baixo daquilo que nós temos hoje, a Basílica da Anunciação. E eles descobrem uma comunidade que vivia 1500 a 2000 anos antes de Cristo. Está bem? E vão chegar à conclusão de que o povo que ali habitava eram os cananitas. Mas temos um problema. É que nesses 1500, 2000 anos passam por aquele território imensos impérios.
o da Babilónia, o da Macedónia, os gregos, os romanos. Inclusive temos um historiador, que é o Flávio Josefo, que percorreu toda a Palestina e nunca, em nenhum momento, aparece esta vila ou esta aldeia de Nazaré. Ela nunca apareceu em nenhum registro. No Novo Testamento, nós só temos duas referências a esta vila de Nazaré. A primeira é quando vão ter com Filipe e dizem que descobrimos o Messias e que vinha de Nazaré. E ele diz assim: mas de Nazaré pode vir alguma coisa de bom? E a segunda referência é quando o próprio Jesus visita a sinagoga de Nazaré, faz a leitura do profeta Isaías e diz: aquilo que o profeta escreveu acaba de acontecer, sou eu. No Antigo Testamento, então, não temos nenhuma referência desta vila, está bem? Quando o povo chega do deserto à Terra Prometida, aquele espaço foi atribuído à tribo de Zebulon. E eles falam de 12 cidades, 12 aldeias. O próprio Flávio Josefo, historiador já depois de Jesus, visita aquela zona e fala de 45 locais importantes na Galileia. Inclusive o Talmud fala de 65 aldeias que existiam na Galileia e em nenhum momento aparece a aldeia de Nazaré. Depois nós temos um documento que é de um bispo que se chamava Eusébio de Cesareia, que era ali perto, e que fala de Nazaré. Inclusive fala do local onde era a aldeia de Nazaré. Problema, não coincide com o local que nós conhecemos hoje. Inclusive o próprio São Jerónimo diz que visitou Nazaré e a descrição que faz não tem nada a ver com o local que nós visitamos hoje. A solução pode estar na interpretação do nome de Jesus. O problema é que muitas vezes na Bíblia se fala de Jesus, o Nazareno, e nós pensamos sempre que esse nome de Nazareno vinha porque ele tinha vivido na cidade de Nazaré. E pode não ter acontecido isso. A palavra Nazareno significa um grupo de pessoas que se dedicavam a uma espécie de vida espiritual, está bem? A palavra Nazaré quer dizer ramo, mas a palavra Nazar quer dizer verdade. E então o Nazareno era uma pessoa que se dedicava espiritualmente à busca da verdade. E portanto este é um problema que nós não conseguimos resolver ainda hoje. Lembrem-se que quando Jesus sai da sinagoga de Nazaré, os judeus zangados tentam mandá-lo abaixo de um precipício. E nós hoje não conseguimos identificar em Nazaré esse local. Portanto, é importante ter consciência disso. A vila de Nazaré, que nós conhecemos hoje, ela só está identificada no século IV depois de Jesus. Eu não quero lançar grande confusão, mas é bom percebermos que o que nós conhecemos hoje de Jesus vem dos Evangelhos e também de muitos livros apócrifos e nunca falam desta localização de Nazaré. Depois o outro problema é que sabemos que Jesus nasceu em Belém, foge para o Egito, cerca de 5 anos depois regressa e vive nesta vila de Nazaré e praticamente escondido durante 30 anos. Ou seja, durante estes 30 anos, a única coisa que sabemos no Evangelho de Lucas é que ele foi ao Templo de Jerusalém a celebrar o famoso Mitzvah judaico, ou seja, passar a ser reconhecido como adulto. Até ele começar a sua vida pública, nós não sabemos nada de Jesus. Se o pai dele era carpinteiro, Jesus foi carpinteiro. Engraçado que em quase todas as experiências e parábolas que Jesus fala de agricultura, fala de pesca, nunca fala da carpintaria. Portanto, nós não sabemos bem, durante 30 anos, nada de Jesus. É engraçado avaliar que Jesus, na realidade, tinha, digamos, uma cultura geral e um conhecimento claramente acima da média das outras pessoas. Reparem, as parábolas que usa, as histórias que conta, as metáforas que utiliza, são de uma pessoa
que tinha claramente uma experiência espiritual que as outras pessoas não tinham. E quando nós falamos de Jesus de Nazaré, nós não percebemos bem se estamos a falar Jesus de Nazaré, da vila de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, porque era um nazarita, alguém que se dedicou à vida espiritual. Uma coisa engraçada, nós sabemos hoje que existe uma comunidade, ou existia, que nós podemos visitar, que se chamava Qumran. E sabemos que João Batista provavelmente viveu nessa comunidade. Não temos esse conhecimento sobre Jesus, mas Jesus seguramente viveu ou num grupo ou num local onde, digamos, aprendeu e valorizou essa experiência da busca da verdade e essa experiência de uma vida espiritual. De qualquer maneira, esta dúvida que eu lanço não tira nenhum valor à reflexão que eu quero fazer. É que hoje, digamos, as pessoas, quando assumem momentos importantes ou assumem posições bastante importantes, aquilo não nasce de um simples clique. Ou seja, por vezes as pessoas andaram 30 anos a preparar um caminho para se depois revelarem. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus vive à volta do lago 3 anos, espalha uma mensagem que foi fruto de um crescimento e de uma reflexão que ele fez em algum lugar durante 30 anos. E esse é o verdadeiro significado da palavra Nazareno. E a minha reflexão desta história é a frase que o anjo Gabriel diz a Maria: e o Verbo se fez carne. E reparem, é o mistério da encarnação. E o mistério da encarnação não é, ou seja, hoje eu sou homem, amanhã sou Deus. Não. Jesus faz essa experiência de encarnação durante 30 anos. Ele faz uma experiência, ele teve que aprender a ler. Ele teve que estudar. Ele teve que aprender aquelas histórias, aquelas parábolas que contou às pessoas em algum sítio. E isso foram 30 anos de uma vivência, de uma experiência que ele depois, resumidamente, transmite às pessoas. E isso é que é verdadeiramente uma encarnação. Eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém, mas o que tenho para vos dizer é que esta é a verdadeira beleza de visitar a Terra Santa. Se eu ler os textos de Jesus aqui num contexto europeu e nunca sair desta realidade, eu penso que hoje ele disse isto, amanhã disse aquilo, no outro dia seguinte contou aquela história. E quando eu visito aquela terra, eu tenho perfeitamente a noção que aquilo não se faz de um dia para o outro. Eu demoro tempo a chegar de um local ao outro. E, portanto, Jesus, quando passava por uma terra, fazia a sua reflexão, percebia o que é que tinha explicado àquelas pessoas, digamos, mastigava toda a comunicação que fazia, partilhava com os seus apóstolos. No fundo, essa é a experiência belíssima de visitar a Terra Santa e perceber a dimensão destes 30 anos de reflexão que Jesus fez. E termino com esta interrogação. Ao visitar Nazaré, eu não consigo, historicamente, explicar a certeza daquele local, mas consigo explicar a humildade daquele espaço e o silêncio e, digamos, a recatez onde Jesus viveu e aprendeu a dimensão humana. É verdade que o milagre operado nas pessoas as transforma e Jesus tem essa dimensão divina, mas toda a sua mensagem e toda a sua experiência parte desta humildade da vida do campo, da vida da pesca, da vida das pessoas que Jesus fez a experiência durante muito tempo. Não é fácil olhar para estas coisas de uma forma racional, mas há uma coisa que vos garanto: não são 3 anos da vida de uma pessoa que o torna tão famoso a um nível universal como Jesus é hoje. Seguramente ele fez essa preparação e fez esse caminho para que a sua mensagem fosse marcante e universal até aos dias de hoje. E essa é a experiência de visitar Nazaré. E pronto, era isto que eu vos queria explicar sobre a Vila de Nazaré. Eu espero que tenham gostado. Já sabem o que vos peço: subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, sobretudo com a vossa família, e
nós vamos nos encontrar daqui a uns tempos num próximo vídeo, está bem? E até lá! Tudo de bom para vocês!